Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor nos envolva a todos nesta noite. O Freud e o Jung foram os dois estudiosos imortalizados pela psicologia da nossa mente. E eles dividiram a nossa mente em alguns segmentos que devem ser muito bem compreendidos para tirarmos proveito dessa nossa experiência que nós passamos a arquivar a cada momento que nós vivemos. Hoje nós vamos abordar apaga a luz aqui da frente, por favor. Hoje nós vamos abordar esse assunto num desenho esquemático feito pelo nosso Jorge Andréa. Jorge Andréa foi presidente da Sociedade Espírita, presidente da psicologia, foi presidente da psiquiatria e até hoje ele continua trabalhando e escrevendo obras em nome da doutrina, já contando com mais de 90 anos. Está no Rio de Janeiro, um emérito trabalhador da doutrina. E ele fez esse desenho para que a gente pudesse entender melhor essa classificação da nossa mente. Nesta parte mais central, nós temos nosso inconsciente integral, que é todo o nosso arquivo mental, toda a nossa experiência de vida, que nós, nesse périplo, nessa caminhada bilenar, nós fomos arquivando, justificando o que Jesus disse: nada de oculto há que não venha a ser revelado. Se nós chegarmos no plano espiritual e quisermos saber o que é que nós fomos, o que nós fizemos, está tudo aqui. É só fazer uma regressão de memória. Aqui ainda encarnado pode-se saber de muita coisa, logicamente que nós não vamos acessar ao inconsciente integral, mas no plano espiritual isso é possível. Um pouco mais para fora está o nosso inconsciente de profundidade. E na superfície está o nosso inconsciente atual. Como é que isso aqui funciona? Nós temos uma consciência. Hoje eu quero fazer uma palestra. Eu vou falar sobre este assunto. E me programei. Mas no meu arquivo mental, inconsciente, tem muita coisa que eu já arquivei durante uma caminhada. E o plano espiritual pode dar um bloqueio na minha consciência e fazer com que eu aborde um assunto diferente daquele que eu programei, para atender uma determinada criatura que veio ao centro e precisa muito ouvir aquilo que a espiritualidade achou interessante que eu falasse. Isso está no meu inconsciente, e eles pinçam e jogam no meu consciente para que eu possa falar aqui para vocês. Algum tempo atrás eu estava fazendo uma cirurgia lá na Santa Casa, e eu lembrei que quando eu era menininho eu buscava ramo no mato para varrer o forno de tijolo, que adredemente era colocado uma lenha, queimava-se a lenha, aquecia-se o forno, depois tinha que varrer aquela cinza, aquele resíduo, e nós fazíamos isso buscando folhas no mato para limpar o forno, para depois assar os quitutes. E eu, operando uma cirurgia difícil, me lembrei disso. Eu falei, meu Deus, que coisa mais absurda. Nesse exato momento eu lembrar de uma coisa que aconteceu comigo quando eu tinha 5, 6 anos, 7 anos de idade. E fui verificar o que me levou a lembrar disso. Porque o nosso consciente, ele arquiva tudo e joga para o inconsciente. E ali fica. E
do inconsciente vai voltar para o consciente só se nós acessarmos por algum mecanismo, igual ao computador. Eu posso colocar alguma coisa no computador, mas aquele assunto só volta se eu apertar uma teclinha ali que justifique aquele assunto voltar. Então, para o nosso inconsciente voltar, alguma coisa tem que ser tocado no inconsciente, via consciente, para que ele devolva aquela ficha. E eu fui verificar, pensando ali, o que é que aconteceu para eu lembrar disso? E fiquei pensando, operando e pensando o que poderia ter me levado a lembrar daquela absurdidade, naquele momento lembrar daquilo acontecido há muitos anos atrás. E verifiquei, pelo fato da cirurgia estar difícil, ao bafejar na máscara que estava junto à minha boca e ao meu nariz, eu bafejei e aquele bafo, aquele hálito quente subiu no meu rosto. Como eu varri o forno e aquele vapor muito quente vinha no meu rosto, quando eu bafejei na máscara, foi o suficiente para me reportar a um inconsciente arquivado há muito tempo atrás, que era essa lembrança acontecida no sítio, quando menino ainda. Então, o nosso consciente arquiva no inconsciente, mas essa ficha pode ser devolvida a qualquer momento, mas algo tem que ser acionado no inconsciente. E de tal forma que o consciente está na periferia. Aqui tem o meu inconsciente atual, que eu estou trabalhando nesta atual encarnação. Nós todos estamos trabalhando no nosso inconsciente, estamos arquivando uma mensagem, uma experiência. E quando nós desencarnarmos, deixamos de ter esse inconsciente atual para legá-lo a este núcleo mais profundo chamado inconsciente de profundidade. Então aqui, como vocês podem verificar, são vários núcleos, vários inconscientes de profundidade que eu já arquivei em muitas encarnações que eu já vivi. Como nós já vivemos mais ou menos como seres racionais 6.000 vezes aqui na Terra, agora é 6.001, nós temos exatamente 6.000 núcleos, que o Jorge André chamou núcleo de potenciação energética, que cada núcleo deste arquivado tem uma potenciação energética que tem que ser trabalhada. Logicamente que aqui dentro desse núcleo tem tanta energia boa como tem energia ruim, dependendo da nossa experiência vivenciada. Vamos imaginar, esse núcleo aqui, ele tem energia positiva e energia negativa. Este também, como este também. E a tendência do núcleo é se energizar positivamente, de energia boa, e quanto mais a energia boa for internalizada no núcleo, ele vai se aproximando do núcleo central, que é o chamado inconsciente integral, ou eu divino. Aqui está uma centelha divina comandando o progresso da nossa alma, do nosso espírito. Alma quando encarnado e espírito quando desencarnado. Então, esses núcleos são a somatória das nossas energias arquivadas na trajetória do tempo. Na periferia, nós temos o superconsciente, que é uma capacidade que nós temos, essa linha branca, de entrar em contato com as forças transcendentes, superiores, onde nós recebemos intuição. Quanto mais espiritualizado, quanto mais evoluído, mais facilidade nós temos de acessar o mundo espiritual, e o mundo espiritual superior também estabelecer vínculo conosco, direcionando a nossa vida. E essa energia, ela pode acontecer nesse sentido, centrípeta, do inconsciente atual
passando para o inconsciente de profundidade, para um outro e chegando ao nosso inconsciente integral, ou inconsciente puro. Aqui há uma pureza espiritual, que é o que Deus espera de nós. Mas também, por misericórdia divina, essa energia do inconsciente integral passa para os núcleos de potenciação e vai chegar até no inconsciente atual, e ele pode atingir o nosso consciente, fazendo com que nós tenhamos atitudes positivas. Posto isso, eu quero dizer o seguinte: quando nós vamos reencarnar, nós vamos verificar que núcleo deste nós vamos trabalhar, porque todos eles têm energia positiva e negativa, mas só vão estabelecer vínculo e internalizar no inconsciente integral quando o núcleo for totalmente positivo. Então, as energias negativas devem ser retiradas, trocadas por energias positivas, e esse núcleo que estava na periferia, ele vai ser jogado na nossa futura encarnação para ser trabalhado, como está sendo trabalhado esse atual inconsciente, para quando desencarnarmos ele ser colocado aqui, num determinado local, e numa outra encarnação nós vamos verificar qual núcleo deste que nós vamos trabalhar. Vamos imaginar que aqui seja uma energia positiva, e esse amarelo é a energia negativa. Como nós temos muita energia negativa, vai ser um núcleo muito difícil para a gente trabalhar com ele. Por quê? Numa encarnação muito longe, nós fizemos tantas barbaridades, somente fizemos algumas coisas boas, e esse núcleo está muito contaminado, muito complicado pelas energias negativas. Mas é esse núcleo que eu quero trabalhar na próxima encarnação. Mas os benfeitores espirituais que estão me ajudando, eles vão dizer: olha, Aguinaldo, você não está em condição ainda de trabalhar esse núcleo, porque ele é muito complicado. Vamos pegar um outro, porque esse você não tem condição para levá-lo a efeito na outra encarnação e dar um bom espetáculo. Então, vamos modificar, vamos pegar um outro, porque esse não é possível. Por isso que Jesus diz que o fardo nunca é além do ombro, porque o plano espiritual não permite que nós reencarnemos sem condição para uma atual programação. Eu quero fazer isso nessa atual encarnação. Se nós não tivermos bagagem, o plano espiritual não deixa. Vamos procurar um outro núcleo. Vamos pegar esse núcleo que eu internalizei no meu inconsciente de profundidade, já com menos energia negativa, mas pela minha bagagem atual, o plano espiritual vai novamente dizer para mim: Aguinaldo, ainda não dá, porque esse núcleo ainda está muito complicado para você. Vamos pegar um outro. Seja mais modesto, mais prudente. Vamos escolher um outro núcleo. Este aí. Agora esse núcleo dá para você trabalhar, porque tem já bastante energia boa. Você não está com a bagagem ainda muito boa. Então vamos trabalhar esse núcleo, para na próxima encarnação você pegar esse núcleo. Na próxima, ou talvez numa outra lá na frente, aí você trabalha esse núcleo. Quando você melhorar bastante, já trabalhou o outro, que você conseguir trabalhar esse aqui, na outra você pega esse núcleo e trabalha. Porque agora, nesse exato momento, você não tem condição de reencarnar com esse núcleo. Isso tudo é feito um planejamento, onde a gente vai escolher onde nós vamos reencarnar, que país, a família, com quem nós vamos casar, quantos filhos nós vamos ter, que profissão nós vamos realizar,
qual vai ser o nosso programa, estudo em função desse núcleo que vai ser trabalhado. Mas também o plano espiritual não vai ficar perdido se nós chegarmos aqui e não cumprirmos essa tarefa, porque pode acontecer de lá na frente eu já estou com a bagagem boa, mas mesmo assim eu não cumpri esse programa de acabar com essa energia negativa e só colocar positiva. Eu posso chegar aqui e mudar meu programa. E como é que vai ficar o plano espiritual que hipotecou solidariedade, que fez o programa, se desgastou? Foram muitos anos de estudo para fazer essa programação. E eu cheguei aqui e não realizei o programa. O que a espiritualidade vai fazer? Vai fazer isso. Vai pegar, se eu escolhi esse núcleo, eu não estou conseguindo, a espiritualidade vai aproveitar esse outro núcleo que tem uma outra energia, numa outra situação, e vai colocar para eu trabalhar nessa existência, já que eu não cumpri aquele programa. Porque a nossa reencarnação é como se fosse uma teia de aranha. Imagine uma teia de aranha. A aranha vai nesse sentido. De repente ela volta para o ponto inicial e vai para cima. Aí ela resolve fazer um círculo e vem para cá, mas ela vai até na metade, volta, faz um círculo no sentido contrário. Então nossa reencarnação nunca é em linha reta. Eu vou me programar e vou realizar exatamente aquilo que eu programei. Isso não acontece. A gente programa casar com uma pessoa, chega aqui e casa com outra. Programa tantos filhos, chega aqui e fica pela metade. Vai fazer um programa de uma profissão, chega aqui pelas conveniências, nós vamos fazer uma coisa totalmente diferente. Principalmente quando tem que estudar muito, né? Aí já quer logo uma profissãozinha que a gente não tem que estudar e vai escolher uma outra profissão. Imagine como é que fica isso para o plano espiritual. Eles programaram onde nós vamos nascer, que família, com quem nós vamos casar, quantos filhos nós vamos ter, que profissão nós vamos ter, o que eles vão fazer. Tudo está programado. E chega aqui, eu faço tudo ao contrário. Ao invés de na teia de aranha eu caminhar para a esquerda, eu caminhei para a direita. Como é que fica o plano espiritual? Perdido? Não. Eles vão dizer assim: tudo bem, você pegou esse núcleo para você trabalhar, mas já que você fugiu totalmente, nós vamos pegar esse outro núcleo aqui, menos complicado, e vamos jogar aqui para você trabalhar. Ou seja, você estava programado para casar com uma mulher aqui no estado de São Paulo. Eu me mudei para os Estados Unidos. Vou casar com uma americana. Quem é essa americana? É alguém que foi ligado comigo numa outra encarnação, numa situação completamente diferente, participando desse núcleo aqui, onde eu arquivei uma energia negativa exatamente com essa criatura. E com ela e os adjacentes, com os circunstantes, eu vou fazer um novo núcleo aqui no inconsciente atual, lá nos Estados Unidos, ao invés de fazer aqui no Brasil conforme eu estava programado. Mas de qualquer forma, eu vou ter uma experiência, eu vou ter um inconsciente atual, eu vou energizá-lo e vou jogá-lo aqui para dentro, para, no plano espiritual, quando eu for me programar novamente para uma nova encarnação, eu buscá-lo e trazê-lo para a atual existência. Então a encarnação não é uma coisa em linha reta. Nós podemos mudar tudo. E ao mudar, logicamente, nós vamos também criar alternativas para o plano espiritual e para nós, porque existe o livre-arbítrio. Bom, passado isso, vamos imaginar que nós vamos trabalhar esse núcleo. E nesse trabalho, nós vamos entender que nós podemos nascer como mulher ou como homem, porque o sexo é do corpo, não existe sexo para o espírito. Na próxima encarnação eu posso nascer como mulher, nenhum problema, é só eu lançar a mão de um núcleo desse e perceber, olha, esse núcleo eu tenho que trabalhar, e eu vou trabalhar na condição de uma mulher, e vou me programar para ser mulher e trabalhar aquele núcleo, porque é importante para mim na minha trajetória evolutiva. Fazendo uma projeção
desses dois triângulos, eu vou dizer que a nossa energia psissexual é muito grande. Não é energia sexual do sexo externo, exterior, não. É energia psíquica dos sexos que ora nós estamos vivendo, como homem ou como mulher. Vamos imaginar que eu vou nascer como mulher. Então eu vou ter uma energia psíquica feminina muito grande, exemplificada aqui como 7 energias psíquicas, psissexuais femininas e uma energia masculina. Por quê? Porque se eu for analisar, eu estou analisando esse inconsciente atual, onde eu estou encarnando como mulher, então com uma energia feminina muito forte. Mas como eu já reencarnei outras vezes, eu trago dentro de mim uma energia masculina. Quando eu estava fazendo medicina, era acadêmico, uma amiga minha, colega de turma, fazia psiquiatria, ela queria ser psiquiatra e hoje é psiquiatra. Ela chegou um dia para mim e falou: Aguinaldo, você sabe que você tem muito de mulher dentro de você? Foi uma ofensa tremenda. Eu disse: você está maluca? Jamais. Aquela coisa do machismo, do jovem, né? Eu falei: nem pense. Pois então, você tem muito de mulher dentro de você. Aquilo foi, na minha cabeça, muito difícil de trabalhar. Hoje eu entendo que eu tenho mais de mulher dentro de mim do que ela falou. Porque eu já reencarnei muitas vezes como mulher. Dentro de 6.000 vezes, mais ou menos, eu já reencarnei 3.000 vezes como mulher e 3.000 vezes como homem. Então, nós temos muita energia psíquica do sexo oposto dentro da gente. Então, vamos imaginar que aqui esta mulher está reencarnando com seu inconsciente atual a ser trabalhado, só que com uma energia psíquica feminina muito forte e uma pequena energia masculina. Mas ela vai reencarnar de novo, novamente como mulher. Ela vai caminhando para um inconsciente integral. São experiências que estão sendo arquivadas nos núcleos de potenciação energética para nós estarmos integrados com Deus no inconsciente profundo, integral, puro. Então, nesta outra existência, já tive mais um pouco de experiência, eu vou nascer com 6 energias femininas e 2 energias masculinas. Aqui como mulher, ainda. Vamos imaginar que essa criatura vai reencarnar de novo como mulher. Então vai ter uma energia feminina de número 5 vezes em relação a 3 energias masculinas. Ela, mulher, está reencarnando com a tendência de integrar-se com o inconsciente puro ou integral. E aqui, quando ela estiver de posse desse inconsciente puro, ela vai estar com 4 energias psissexuais femininas e 4 energias masculinas. Vamos inverter agora. Vamos imaginar que o homem está encarnando aqui. Esse triângulo de cima é o triângulo masculino e esse triângulo de baixo é o feminino. Esta justaposição existe no universo. O homem com a mulher, o sol com a lua, o dia com a noite. Isso é uma conjuntura de igualdade que Deus colocou na sua harmonização do universo. Tudo no universo é extremamente equilibrado. Então, a tendência nossa é a harmonização psíquica. Acabar essa coisa do machismo e acabar essa coisa do feminismo. Ou seja, então nós vamos reencarnar agora como homem, com esta tendência à harmonização.
Logicamente que a energia do homem masculina é muito maior do que a feminina, quando ele está na condição de um ser encarnado masculino, naquele corpo masculino. Aí ele vai reencarnar de novo, vai aumentando a energia feminina pelas experiências, porque quando este homem está nessa posição, ele já reencarnou várias vezes como mulher e como homem. Aqui ele reencarnou várias vezes como mulher e como homem, e aqui ele reencarnou várias vezes como mulher e como homem, e ele está agora de posse do inconsciente integral ou inconsciente puro, numa harmonização de sexo, onde ele teve a mesma experiência como homem, a mesma experiência com mulher, e a mulher a mesma experiência com mulher e a mesma experiência com homem. E aqui as suas energias estão igualmente colocadas nesses dois triângulos. Se eu pudesse dar um exemplo de alguém que eu conheci e que já chegou nesse ponto, eu diria Chico Xavier. Por quê? Se a gente for analisar o Chico Xavier, ele parecia mais uma moça do que um homem propriamente dito. Quem lidou e conheceu o Chico, era uma docilidade, era uma serenidade, era uma doçura, era todo amor, delicadeza. O Chico era uma moça, se nós formos analisar assim, no seu comportamento psíquico, diria mais uma moça do que um homem, entre aspas, embora ele fosse um homem normal, no seu aspecto sexual, homem de verdade, só que com uma formação psíquica muito forte do sexo oposto, a ponto de mais parecer uma moça do que um homem. Vou citar agora uma caminhada invertida de uma mulher que chegou aqui, Madre Teresa de Calcutá, que parecia mais um homem do que uma mulher. Porque primeiro que ela não usava joia nenhuma, já é uma característica masculina. Ela um dia pediu para o pessoal remover umas minas lá na África, e aí as pessoas disseram: nós não vamos tirar a mina coisa nenhuma, só porque a senhora pediu, tudo bem, não vai tirar, eu vou pisar nelas. O que eles fizeram? Desativaram as minas. Era um homem na essência, duro, inflexível, determinado. Logicamente, dura, inflexível, determinada era uma mulher. Andava com 2 aparelhos de roupa, uma numa maletinha e outra no corpo, de tal forma que era uma roupa extremamente simples, não tinha batom, não tinha nenhuma pintura, não tinha nada. Era mais um homem que a gente vê por aí do que uma mulher que está sempre maquiadinha, bonitinha, com seu perfumezinho. Então, quer dizer, ela, Madre Teresa de Calcutá, já fez toda essa caminhada e já está integrada com esse sistema. Quando ela pegou uma pessoa que estava à morte, jogada numa lata de lixo, lata talvez não fosse o termo, mas vamos dizer assim, um latão ou um outro recipiente, onde colocava as pessoas para morrer na Índia, porque a Índia é assim, quando a pessoa está morrendo, eles já jogam no lixo, e depois incinera, não enterra não. Então ela pegou uma pessoa que estava morrendo e colocou no colo. Aí aquela pessoa olhou para Madre Teresa e disse assim: qual é o seu Deus? Ah, meu filho, o meu Deus é você. Não é isso que eu quero dizer para a senhora. Na Índia tem muitos deuses. As pessoas têm em algumas religiões uns deuses com as suas respectivas nôminas. Então ele queria saber qual era aquele Deus da sua religião. Ele disse: meu filho, o meu Deus é você. Não, eu estou perguntando qual é a sua religião. Ela falou: meu filho, a minha religião é o amor. Por que você está me perguntando? Não, Madre Teresa, eu queria morrer adorando o seu Deus na sua religião. Então ela disse assim: então ame-se, meu filho, ame a mim, ame a todos, e você está integrado com todo.
Olha, isto é Madre Teresa de Calcutá, totalmente integrada com Deus no amor, na caridade, no bem. Por que eu falo que o Chico está aqui? Porque o Chico disse certa vez que nunca fez nada contrário que a consciência mandou que ele fizesse. A gente só faz contrário, né? A consciência manda fazer uma coisa, a gente faz outra. Eu vivo fazendo coisa contrária à minha consciência, é terrível, é muito complicado. Mas o Chico não, nunca fez nada contrário que a consciência disse para ele fazer. Então, totalmente harmonizado com o inconsciente de profundidade. Agora, nós sabemos que para que a gente chegue a esse ponto, nós temos que reencarnar e trabalhar muito bem esse núcleo de potenciação. Nós temos que trabalhar, energizá-lo, para que ele venha para cá com energias boas, para que ele venha para cá com energias melhoradas, porque quando ele é colocado aqui, não estando totalmente pleno da energia boa, ele vai voltar para cá de novo, esse núcleo para ser trabalhado. Portanto, nós temos que trabalhar os núcleos, e nós temos muitos núcleos para serem trabalhados. Às vezes, esse núcleo que eu vou trabalhar aqui, este aqui que eu vou colocar aqui na minha futura encarnação, eu fiz esse núcleo há 1000 anos atrás. Ele está aí, mas está desenergizado positivamente. Então eu vou pegar um núcleo lá de muito atrás e vou trazer para a minha futura encarnação. E assim nós vamos trabalhando. Então tem gente que acha que vai desencarnar e a última encarnação na Terra. Meu Deus, ainda falta muito. E bom que a gente trabalhe muito esse atual inconsciente, porque senão nós vamos ter problema aí para frente, fazendo com que ele volte tantas vezes quantas necessárias forem, para nós vencermos essa energia negativa. Quando nós desencarnamos, logo que nós desencarnamos, nós temos uma ideia, de imediato a gente tem um lapso, não temos ideia do que nós fizemos. Mas passado um tempo, nós passamos a revisar a nossa atual encarnação, esta que nós estamos vivendo hoje. Nós vamos reviver esse núcleo, vamos analisar como é que ele foi. E a gente até vai querer deixar de lado, ou esquecer, ou não ver muitas coisas ruins que nós fizemos. Às vezes tem coisas que nós não vamos lembrar de imediato, como a gente não lembra de muitas coisas que aconteceram na nossa infância. Então hoje se eu quiser lembrar de tudo, eu não vou conseguir. Então ao desencarnar, no começo talvez eu não me lembre de tudo, mas depois devagarzinho que ele vai voltando, e eu vou focando mais aquilo que teve importância na minha evolução e aquilo que atrapalhou muito a minha evolução, para que eu possa fazer uma correlação, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer na próxima encarnação. Então isto é feito no plano espiritual. E a gente tem lembrança do que nós fomos em encarnações passadas? Nestas últimas até temos, mas nas encarnações lá de trás, de muito tempo, aquilo já não tem mais importância para nós. A gente nem faz questão e muitas das vezes nem lembramos. Como hoje, por exemplo, tem muitas coisas do passado que não me diz respeito, nem quero saber, já passou. Eu estou mais valorizando o que eu estou vivendo hoje e alguns dias atrás. Então, quando nós desencarnamos, não vamos voltar lá no tempo, nos tempos bilenares, porque não tem nada mais a ver conosco. Mas nós vamos voltar num certo tempo para fazer uma correlação e analisarmos o que nós devemos fazer na futura reencarnação. E qual a vantagem dessa lembrança? Porque nós vamos fazer uma associação de momentos negativos que dificultaram o nosso progresso e momentos bons que aceleraram o nosso progresso espiritual. Logicamente, entendendo que os momentos negativos vão nos fazer reencarnar de novo, e os momentos bons
vão fazer com que nós possamos desfrutar das benesses do mundo espiritual. E nós vamos valorizar a encarnação passada? Será que nós vamos valorizar desencarnados? Olha, para os espíritos inferiores, eles vão valorizar muito. E vão ficar até por aqui algum tempo, querendo administrar o que tinha, o que deixou, vai ficar apegado às coisas materiais, às vezes até nem sabe que desencarnaram. Ao passo que os espíritos medianos vão logo percebendo que aquilo não tem mais valor, que tem que evoluir, bom para quem evolui, e já começam a fazer um trabalho de evolução espiritual, já no plano espiritual. E o corpo, o que significa para nós? Quando ele vai para debaixo da terra, ou incinerado, a gente já olha para ele como se fosse uma veste que não tem nada a ver, já está estragada, velha, que nós não vamos usar mais, já não tem mais aquele valor. Tem muita gente que fica preocupado, o que vai fazer com os ossos, o que vai fazer com o corpo, se vai embalsamar, se vai incinerar ou enterrar. Olha, uma roupa velha, nós temos que estar preocupados com roupa velha? Deixa para lá, vamos botar uma roupinha nova e vamos curtir a vida, não é? Então assim é o plano espiritual. Quando nós desencarnar, vamos deixar nosso corpo por aqui, faça o que bem quiser, e nós vamos caminhar para o mundo espiritual, que é o nosso mundo. Que bênção! E vamos desfrutar das benesses da vida espiritual. E o Kardec perguntou, e nós vamos querer voltar para a vida depois que a gente desencarna? Jamais. Por mais que a gente valorize essa vida, a vida do lado de lá é muito, 10 mil vezes ou milhões de vezes melhor do que essa. Daí a pergunta, como é que fica para a gente reencarnar? Como é que é a reencarnação? É uma boa ou não? Diz os espíritos que é como se a gente entrasse num barco, que a gente vai fazer uma viagem no mar. A gente entra no barco e não sabe se vai chegar do lado de lá. Então a gente fica muito apreensivo com a nossa reencarnação. E para reencarnar a gente vai perdendo a nossa lucidez mental e vamos entrar numa sonolência para adentrar o corpo. E quando a gente adentra o corpo, é uma caminhada longa e que a gente não sabe se vai dar um bom espetáculo no trampolim da vida. Portanto, reencarnar é muito mais complicado do que desencarnar. E tem gente que tem medo de morrer. Olha, morrer para nós é uma boa, porque morre o corpo, mas nós continuamos vivos. E como fica o espírito liberto do corpo? Diz os espíritos que é como se a gente saísse de um lamaçal, onde a gente quer caminhar e o corpo não nos permite. A gente quer dar um passo na frente, mas aquela lama enterra o pé e não sai muito do lugar. Quando a gente sai do lamaçal, então a gente anda, corre, voa, sai e vai ter a liberdade do espírito. Então, estar desencarnando é sair do lamaçal. Agora, aqui é um local de aprendizado. Nós estamos aprendendo e nós temos que viver esse mundo que ora nós estamos levando a efeito. E a reencarnação é de acordo com a nossa evolução espiritual. Outro dia, numa casa espírita, um espírito se comunicou. Estava programado para ele nascer com microcefalia. Essa microcefalia agora da Zika, né? Que todo mundo está falando, a microcefalia. E o espírito estava para se reencarnar com microcefalia. E ele disse que veio exatamente para receber uma força ali do grupo, do trabalho, do trabalho mediúnico, para ele reencarnar, porque ele estava muito inseguro, muito medroso, não estava muito à vontade para fazer aquela reencarnação. E aí o dirigente perguntou, mas por que você vai reencarnar nessa situação? Ele disse assim, eu como os demais que estão reencarnando, fomos homens bombas, que desestruturamos o nosso cérebro. E agora nós temos que reencarnar para refazê-los. E ele acrescentou, muitas pessoas que estão reencarnando agora no Brasil, foram homens bombas lá do Oriente, e que estão reencarnando no Brasil, e reencarnando lá no Nordeste, porque as mães do Nordeste têm mais tempo para dedicar aos filhos, e eles precisam de muito amor, de muita dedicação, de muito apreço da parte das mães, para eles poderem refazer os seus cérebros,
Porque aqui, disse ele, no meio do mais evoluído, socialmente falando, as mulheres estão trabalhando, não tem muito tempo para cuidar dos filhos. E essas criaturas precisam de muito cuidado, de muito amor, de muito apreço para refazer seus cérebros. Por isso estão nascendo lá no Pernambuco, lá no Nordeste, para que aquelas mães possam custodiá-los e assisti-los. Às vezes a gente pega uma criança, um idiota, um amaurótico, uma criança de um recurso intelectivo muito baixo, e a gente fica pensando, meu Deus, por que razão? Porque Deus permite que esse coitado, a bem da verdade não é coitado, é um filho de Deus que por misericórdia dele está sendo assistido com muito amor da parte da mãe principalmente e do pai, Deus o Criador. E se ele está nascendo na idiotia, é porque usou muito mal o cérebro no passado. A gente, quando usa o cérebro na nossa inteligência, voltada a inteligência para o mal, pode estar certo, vai nascer com micro ou com macrocefalia. Então nós precisamos estar sempre usando a nossa mente voltada para o bem. E tem gente que usa muito a mente voltada para o mal, está sempre arrumando encrenca com os outros, está sempre arrumando briga, sempre arrumando enrosco, está sempre querendo prejudicar alguém. Quem que não conhece uma pessoa assim? Sempre tem. Quando a proposta nossa deveria ser o contrário, usar a nossa mente para ajudar, para participar, para ser solidário, para fazer alguma coisa de bom para a pessoa, para dinamizar a nossa mente. É a parábola dos talentos. Usando bem o talento, logicamente, serão acrescidos outros talentos. Se usarmos mal, serão retirados. Quantas crianças que nascem com lesão no coração já vão direto para a mesa cirúrgica? Por quê? Porque logicamente deram um tiro no peito, se mataram e fizeram um buraquinho no coração. E tem que nascer e logo em seguida reparar o buraquinho, porque senão não dá condição de viver. Então já vai logo para a mesa cirúrgica e nós vamos dizer o quê? Coitadinho, tão novinho, bem não nasceu, já foi para a mesa cirúrgica. Ainda bem que renasceu para refazer. Ainda bem que tem uma medicina que opera, ainda bem que tem uma mãe que cuida, e assim Deus continua investindo nessas criaturas que fazem mau uso da encarnação. Quantas crianças que nascem destrambelhadas, aleijadinhas, um montoadinho de gente. Algum tempo atrás, uma assistida nossa, não vou citar o nome, porque tem muita gente aqui que sabe quem eu estou falando, ela disse assim: Aguinaldo, você não quer conhecer meu filho? Eu falei, olha, só tem um filho, imagina, ele é lindo, Aguinaldo, vai lá conhecê-lo. Eu disse, tudo bem, dona fulana, a senhora pode ser hoje? Não, pode, então eu vou com a senhora. Ah, você vai? Vou. Eu coloquei a dona fulana no meu carro e nós fomos lá para o solo sagrado. Eu cheguei lá, entrei para um quartinho lá do fundo, e ela me apresentou uma criança de 30 anos, mais ou menos tamanho assim de um nenezinho. E ela virou para mim e falou assim: Aguinaldo, ele não é lindo? Meu Deus. Eu tive que falar para ela que era, mas era muito feio. Mas eu não poderia faltar com a caridade, porque mãe não vê feiura em filho, vê? Por mais feio que seja, ela fala que é lindo. E foi exatamente o amor dela. Era muito grande, que aliás é o maior amor que existe na terra, é de uma mãe por um filho. Não tem amor maior ainda aqui na terra, é de uma mãe por um filho. E ela falou para mim: Aguinaldo, ele não é lindo? Eu falei: dona fulana, ele é lindo, é maravilhoso. Você não quer pegar no colo? Eu falei: meu Deus. Peguei um menino, que não era menino, era 30 e poucos anos, peguei no colo, pesava uns 5 quilos mais ou menos. Aí eu fiquei pensando, que é que essa criatura fez no passado? Alguma coisa muito grave. E a misericórdia de Deus é tão grande, porque ele não tem mérito, não tem. A misericórdia de Deus é tão grande que colocou uma dona fulana, uma pessoa maravilhosa que vê beleza nessa criança, que fala dele como se fosse um reizinho. Por misericórdia, cuida dessa criança, em nome de Deus, o Pai, o Criador. E tem gente que ainda reclama: meu Deus, por que razão? Está tudo certo. Cada um vai se fazendo na medida em que vive
se organiza e realiza o seu programa. Portanto, nós não podemos perder essa chance. Essa criança, eu tenho uma amiga que desencarnou há pouco tempo. Quando eu tinha 64, ela tinha 74, foi quando ela desencarnou. E desde criancinha, ela teve uma paralisia, nunca mais mexeu, nem perna, nem braço, nem nada. E viveu 74 anos. Logicamente pela ajuda da mãe, e quando a mãe desencarnou, uma empregada maravilhosa assumiu a menina como mãe. De tal forma que foi uma mãe adotiva. E ela me perguntou, com muita dificuldade, porque ela não conseguia falar. Às vezes eu precisava da empregada ou da mãe como intérprete para saber o que ela estava falando. E ela me perguntou: Aguinaldo, o que é que eu fiz na outra encarnação? Sim, porque eu convivi com ela mais ou menos 30 anos, falando de doutrina, lendo livro. Sempre que eu ia lá, ela pedia para eu ler uma página de um livro, e levava, e a mãe lia, a empregada lia, e de tal forma que eu fui ensinando espiritismo para ela. E aí no final ela me perguntou: Aguinaldo, o que é que eu fiz para eu ter nascido dessa forma? 74 anos em cima de uma cama. Saía da cama e ia para a cadeira. E nunca fez nada com as suas próprias mãos, nem com as suas próprias pernas. Aí eu disse: ah, fulana, você deve ter se jogado de cima de um prédio. Se jogou lá embaixo. Você rachou todinha. Bateu a cabeça, perdeu a fala. Bateu os braços, quebrou tudo. A coluninha torta porque também deslacerou. E agora você está tendo a oportunidade de novo de viver e refazer sua vida. Aí eu aproveitei para dar um checkmate. Eu perguntei: e na próxima encarnação, quando você nascer perfeitinho, o que você vai fazer? Eu vou estar aqui te esperando. Ah, Aguinaldo, eu quero te ajudar a fazer tudo que você faz e mais alguma coisa. Eu falei: que bom, como é bom a gente aprender as coisas. Quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. Porque quando ela desencarnar e fizer a correlação, ela vai perceber que o suicídio gera problemas graves para nós. Porque o suicídio não é coisa simples. O maior equívoco que a pessoa pode se permitir em cima da terra é tirar a própria vida física, porque a gente não morre. E não quer curtir mais os problemas. Os problemas vão na nossa mente. Os problemas estão na nossa mente. Vão conosco. E chegando do lado de lá, vai perceber que não resolveu e agravou. E vai voltar numa vida pior do que a anterior. E não vai querer fazer a pessoa sofrer com suicídio. E acaba fazendo as pessoas sofrerem muito. Porque quem fica aqui e perde uma pessoa pelo suicídio, sofre demais. Então é um equívoco. Nunca pensar, nem falar e nem fazer, praticar o suicídio. Porque isso não soluciona problema algum, pelo contrário, gera mais problema ainda. Por isso é que a gente tem que estar sempre observando os avatares, essas pessoas que vieram para nos falar do valor da vida, o quanto a gente tem que agir com apreço, o quanto a gente tem que viver mesmo fazendo a coisa acontecer. Não podemos esperar acontecer, nós temos que fazer acontecer. O Chico mesmo falava: façamos todo o bem possível hoje, porque amanhã ele, o bem, será o nosso único advogado. Essas manchinhas que eu coloquei aqui, manchinhas negativas, é o mal que nós fazemos. As manchinhas positivas, se é que possamos dizer mancha, mas eu quero dizer uma coisa muito bacana, muito bonita, muito colorida, são as coisas positivas que nós fazemos. Então vamos trabalhar no bem, não vamos perder tempo. O tempo urge e as oportunidades são homéricas. Nós podemos fazer o bem todos os dias, toda hora, em qualquer lugar. Jesus colocou muita propriedade: eu sou a videira, vós sois os galhos. Se estiveres ligados a mim, dareis bons frutos. Se não, sereis jogados ao fogo e pisoteados pelos homens. Então nós temos que estar ligados a Jesus, fazendo o bem, em qualquer momento da nossa vida.
Logicamente que as forças sexuais são as forças mais fortes que nós trazemos dentro de nós. A mulher é muito forte, um psiquismo feminino. O homem também é muito forte, com psiquismo masculino. Agora, nós podemos fazer dessa força a nossa energia motriz, para nós realizarmos e executarmos o nosso programa feito no plano espiritual. Não vamos nos intimidar, não vamos nos acomodar e vamos usar esse ânimo que Jesus fez referência. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós também podemos vencê-lo com a nossa dedicação. E que Ele, nosso Mestre, possa nos envolver a todos, agora e sempre.